Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a toxoplasmose. Bom, a toxoplasmose é uma zoonose de ampla distribuição e alta prevalência global. Ela vai ser causada pelo protozoário intracelular obrigatório Toxoplasma gondii e a infecção é frequentemente crônica e assintomática em humanos. E ela é grave em formas congênitas em pacientes imunodeprimidos, como os aidéticos. Bom, características morfológicas e formas evolutivas do Toxoplasma gondii. Ele vai possuir um complexo apical, que vai auxiliar ativamente na penetração das células do hospedeiro, e a gente vai ter três formas evolutivas principais. A primeira delas são os taxoítas, que são a forma de multiplicação rápida. Ele vai ser encontrado na fase aguda da doença e eles vão invadir diversas células nucleadas, exceto eritrócitos, e eles multiplicam por endodiogenia. E eles possuem, né, uma forma de arco ou crescente, lembrando bastante uma banana, como a gente pode observar nesta imagem aqui. Outra forma evolutiva é de bradizoítos, que eles vão ser uma forma de multiplicação lenta, encontrada na fase crônica da doença, e eles vão persistir, né, dentro de cistos resistentes, e principalmente no sistema nervoso central, na retina e no músculo. E nós temos o ocistos, que ele é resultado da produção sexuada no intestino do felino, que é o hospedeiro definitivo desse parasito. Nós temos também uma forma de resistência, ele vai ser eliminado nas fezes e ele amadurece no meio externo, porque ele precisa de oxigênio para realizar essa maturação. Sendo que cada oocisto maduro contém 8 esporozoítos, porque durante a sua maturação, a gente tem cada oocisto, ele possui 2 esporocistos e cada esporocisto dá origem a 4 esporozoítos. Portanto, cada oocisto daria origem no final a 8 esporozoítos. Ele se amadurece no meio externo levando cerca de 2 a 5 dias e é na forma madura do oocisto que ele vai se tornar infectante de fato, porque ele vai passar a conter esses esporozoítos. E aqui nós temos uma imagem de um cisto contendo bradizoítos no seu interior. Bom, hospedeiros e transmissão. Nós temos os hospedeiros definitivos, que são representados pelos gatos e outros felídeos, que é o local em que ocorre o ciclo sexuado. Então, aqui nós temos a imagem do gatinho, que ele acaba sendo mais representativo no meio urbano. Nós temos hospedeiros intermediários, que pode ser mais de 30 espécies de aves e 300 espécies de mamíferos, incluindo o ser humano, que vai ser o local onde ocorre o ciclo assexuado, né, do parasito. E nós temos algumas vias de transmissão para humanos, que seriam eles a ingestão de carne mal cozida, porque muitas vezes nessa carne mal cozida a gente pode ter a presença de cistos de bradizoítas, então eu deixei a imagenzinha aqui do lado para a gente associar. Nós temos também a ingestão de oocistos, porque os oocistos eles são muitos eliminados nas fezes do hospedeiro definitivo. Principalmente os gatos, né, que a gente tem como sendo o hospedeiro mais comum do ser humano ter contato. Então, às vezes, o ser humano ele pode ter contato com o solo ou água em que foi contaminado pelas fezes do gato que continham esses oocistos que amadureceram no ambiente e assim passaram a ter a capacidade de contaminar o ser humano por meio dos esporozoítos. E daí a gente tem a transmissão congênita também, que vai ocorrer da mãe para o feto na fase aguda da infecção durante a gestação. Então, para ocorrer essa transmissão congênita, a gente precisa que a mãe adquira, né, a doença e manifeste a fase aguda da doença durante a gestação, porque os taxoítas, que como eu falei, é a forma evolutiva associada de multiplicação rápida e associada à fase aguda da doença, é a única forma que possui a capacidade de atravessar a barreira placentária. Então, para que haja contaminação do feto, é necessário que haja infecção aguda pela mãe durante a gestação. Infecção crônica não costuma ser representativa, a menos, né, que por algum motivo possa haver algum caso de reincidência da doença. Então, a gente pode ter interconversão bradizoíta-taxoíta, que os bradizoítas, né, da forma crônica sofreram desencistamento e passaram a ter manifestação de taxoítas. Mas, né, é um pouco mais incomum. Então, daí aqui eu coloquei de novo a gestante, a água, o solo pode estar contaminado com as fezes, e aqui o ser humano, que seria um dos hospedeiros intermediários. Agora vamos falar do ciclo de vida. Eu vou começar falando ali da fase no hospedeiro definitivo, que é a fase sexuada da doença. Bom,
Esse hospedeiro definitivo, o principal representante seria o gato, né? O mais comum a gente ter contato. Eles podem ingerir carne mal cozida que contém esses cistos de brazoítos. Podem, por exemplo, ingerir camundongos, que são um hospedeiro intermediário que pode ter esses cistos de brazoítos. Uma vez ingeridos esses cistos de brazoítos, esses brazoítos eles podem infectar as células intestinais e nas células intestinais eles vão se multiplicar por endodiogenia. E daí eles vão dar origem aos merozoítos. E aqui a gente viu essa multiplicação por endodiogenia, e daí tem alguns lugares que a gente fala que tem a formação de um esquizonte. Mas não seria porque ocorre esquizogonia, que a gente vai continuar considerando que a multiplicação é sim por endodiogenia, mas é que às vezes a gente pode ter a formação de uma célula que é similar ao que a gente observa, né? Similar a um esquizonte, por isso que a gente traria essa questão do esquizonte. Mas assim, a gente vai considerar que é tudo por endodiogenia. Então, esses brazoítos ali no intestino do gato, eles vão se multiplicar por endodiogenia e vão dar origem aos merozoítos, mas você pode se encontrar em alguns livros falando que no intestino do gato a gente teria a multiplicação por esquizogonia para dar origem aos merozoítos. Mas aqui a gente vai considerar tudo por endodiogenia, não vamos considerar em nenhuma fase a questão da esquizogonia, só endodiogenia. Então, repito, esses brazoítos nas células intestinais do hospedeiro definitivo vão sofrer endodiogenia e vão dar origem aos merozoítas. Os merozoítas vão dar origem aos gametas, que né, a gente tem o microgametócito e o macrogametócito, né? O microgameta ou macrogameta. O microgameta, ele vai ser o gameta masculino e ele costuma ser móvel, e o macrogameta é o gameta feminino que costuma ser imóvel. Vai ocorrer a fecundação e daí a gente vai ter a formação dos oocistos. Esses oocistos, eles vão ser eliminados nas fezes do hospedeiro definitivo. Aqui a gente usa como principal exemplo o gato de fato, então nas fezes do gato. Eles então vão sofrer maturação no meio externo, pois eles precisam de oxigênio para ocorrer a maturação. Essa maturação demora de cerca de 2 a 5 dias e eles passam a ser infectantes quando eles já estão maduros. E daí, assim, durante essa maturação, a gente vai ter o desenvolvimento, né, dos esporozoítos, porque, como eu disse, cada oocisto contém dois esporocistos, cada esporocisto dá origem a 4 esporozoítos. Portanto, no final, cada oocisto dá origem a 8 esporozoítos. Daí, o que acontece? O próprio hospedeiro definitivo pode ingerir esses esporozoítos de alguma forma, né? Por meio, pode ser ali da água, por meio da ingestão de água contaminada, com fezes que tinham esses oocitos sofreram maduração no meio e foram ingeridos pelo hospedeiro definitivo, daí esses esporozoítos podem, né, de novo, pegar e infectar lá as células intestinais do gato e daí dar origem, né, sofrer todo esse ciclo de reprodução sexuada, ou então a gente vai ter a contaminação ali dos hospedeiros intermediários. Então, esses hospedeiros intermediários podem ter contato com esses oocistos, eles vão se contaminar com esses oocistos, que principalmente vai ser por meio, né, do manejo do solo ou de água contaminada. Daí, esses esporozoítos, eles possuem a capacidade ali de infectar basicamente qualquer célula nucleada do corpo, só que eles vão possuir maior afinidade por células musculares, do sistema nervoso central, da retina, isso do sistema imune mononuclear. Daí, com isso, eles podem, né? Aqui a gente vai ter a formação da forma evolutiva de multiplicação rápida, seriam os taxoítos. Esses taxoítos, eles costumam formar pseudocistos, né, nas células, onde eles vão se reproduzir por endodiogenia, reprodução assexuada, que no hospedeiro intermediário a gente vai estar relacionando sempre, reprodução assexuada. Daí aqui o que pode acontecer? Se o indivíduo for imunossuprimido, o seu sistema imune não vai ter a capacidade de combater esses taxoítos, então eles vão se multiplicando, formam pseudocistos, e daí esses pseudocistos eles vão se rompendo conforme a multiplicação e eles vão sendo liberados para infectar outras células. Ou então, se o indivíduo for imunocompetente, é muito comum que a gente tenha esse combate pelo nosso sistema imune e daí acaba promovendo o encistamento. Então, esses taxoítas vão se converter em brazoítas, que vai ser a forma de multiplicação lenta, é a forma crônica da doença,
que fica ali presente nos tecidos, né, por meio do cisto e encistamento. Esse processo do taquizoíta pegar e se transformar em brazoíto, né, então pseudocisto, formar um cisto, a gente chama que é o processo de interconversão taquizoíta-brazoíta. Só que a gente também pode ter então a conversão brazoíta-taquizoíta, porque, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu sou imunocompetente, eu fui infectada, né, pelo Toxoplasma gondii em algum momento da vida, mas meu sistema imune teve sim a capacidade de combater esse parasito, então eu fiquei com a forma crônica da doença. Teve a formação dos cistos e eu tenho cistos de brazoítos presentes no meu organismo. Pode ser que em algum momento eu tenha uma imunossupressão, e daí essa imunossupressão, né, vai fazer com que o meu corpo seja um ambiente propício para que haja uma maior proliferação do parasito. Então, daí, o brazoíto, né, a gente vai ter a conversão da forma crônica do brazoíto para a forma, né, que seria para o taxoíto, que né, é muito relacionada à forma aguda da doença, né, de multiplicação rápida. Então, assim, eu posso ter a questão da reincidência, né, da doença. E daí, de novo, né, daí como aqui principais representantes hospedeiros intermediários, a gente teria, por exemplo, a vaca, porco, né, gado, enfim, camundongos. Então, daí a gente pode ter o reinício do ciclo, porque se um hospedeiro definitivo, por exemplo, ingere carne mal cozida, né, pode ser ali de qualquer animal, de qualquer hospedeiro intermediário, né, usa muito como exemplo camundongo, a gente vai ter de novo o reinício do ciclo, porque daí esses cistos, os brazoítos, daí os brazoítos vão lá para as células intestinais, daí ocorre, né, de novo toda essa fase sexuada. E além disso, coloquei nessa imagem, a gente consegue ver aqui do lado uma gestante, porque, como eu já disse anteriormente, se a gestante contrai, né, a doença durante a gestação, então a forma aguda da doença, a gente pode ter sim acontecer dos taquizoítos atravessarem a barreira placentária e infectar o feto. Bom, doenças e sintomas são as formas clínicas da toxoplasmose. A gente tem a toxoplasmose congênita, que ela ocorre se a mãe contrair a infecção aguda durante a gestação, porque eu já expliquei o motivo, mas irei reiterar, porque a infecção aguda está associada à forma de taquizoítos, e os taquizoítos são a única forma que possui a capacidade de atravessar a barreira placentária, né? Então, na gestação, a gente vai ter risco para o feto se for a forma aguda da doença, a forma de taquizoítos. Então, nenhuma outra forma a gente tem risco. E a gravidade vai depender do momento da gestação em que a infecção foi contraída pela mãe. Então, a infecção no primeiro trimestre pode levar a abortamento. No segundo trimestre pode ocorrer também aborto, pode ocorrer parto prematuro e a tétrade de Sabin. E no terceiro trimestre é o período, né, no qual o risco de transmissão é o mais alto, mas os sintomas da criança, né, tendem a ser mais brandos ou até aparecerem meses após o nascimento. E a gente tem como os sinais clássicos da toxoplasmose congênita, ou seja, a tétrade de Sabin, que esses sinais clássicos, como eu falei, eles vão estar mais associados a infecções agudas, né, contraídas durante o segundo trimestre de gestação. E as características da tétrade de Sabin são coriorretinite, calcificações cerebrais, retardo mental e macromicrocefalia. E a gente também tem a toxoplasmose ocular, que vai ser uma das manifestações mais comuns da forma congênita, e ela vai se caracterizar por retinocoroidite focal, necrosante granulomatosa, e pode levar à diminuição da visão ou cegueira. Além disso, a gente também, imunodeprimidos, a gente pode ter acometimento do sistema nervoso central. Aqui do lado, coloquei uma imagem dos taquizoítos. Novamente, como a gente pode observar, esse formato de meia lua, meio encurvado, formato bastante relacionado à banana. O diagnóstico sorológico vai ser o método mais comumente usado, porque a gente tem uma certa dificuldade, né, para utilizar técnicas parasitológicas. A gente pode ter o teste de IgM específico, que ele vai indicar principalmente infecção aguda ou contraída recentemente. A gente tem o GG específico, que ele vai estar associado principalmente, né, vai indicar a presença de infecção crônica.
E daí, sendo que assim, ó, títulos altos podem ser agudos ou crônicos. Daí, quando a gente tem a elevação do título em amostras seriadas, então quando a gente tem a comparação de duas amostras em momentos diferentes, a gente vai ter a gente vai indicar também a presença de infecção aguda, porque esse IgG, a gente pode ter o aparecimento dele cerca de 2 semanas após a infecção. Então, vamos supor, se eu tinha eu fiz, né, o teste ali, a primeira amostra, eu dei um determinado resultado para IgG, e daí depois de um tempo eu fiz novamente esse teste, mas deu um resultado, né, mais alto. Então isso indica que eu tive uma infecção aguda. Pode, por exemplo, indicar um caso de reincidência da doença. Outros métodos comuns seriam o ELISA, que ele é o mais solicitado devido à sua alta sensibilidade e especificidade. A gente tem a imunofluorescência indireta e também o teste de Sabin-Feldman. E daí o diagnóstico na gestação vai se dar por meio do teste de avidez de IgG, e ele é utilizado para discriminar infecção passada de infecção recente, que, como eu disse, é muito importante a gente ter essa diferenciação na gestação, justamente porque a infecção aguda, né, recente, é a que apresenta risco para o feto. Então, por exemplo, no teste de avidez de IgG, se a gente tem quanto maior a avidez, então se a gente tem uma alta avidez, a gente vai estar indicando ali infecção passada. Se a gente tem uma baixa avidez, a gente indica infecção recente. A gente também tem o diagnóstico molecular e fetal, que é por meio da técnica de PCR, e também a gente pode ter a imagiologia em imunodeprimidos, principalmente pacientes com AIDS e suspeita de encefalite. Daí a gente vai realizar a tomografia computadorizada e ressonância magnética. E daí aqui embaixo, né, eu coloquei duas imagens. Uma imagem seria da forma de taxoito, justamente nessa forma mais encurvada, formato de banana, e aqui de novo um cisto com bradyzoitos. Tratamento. Primeiro, quais são as indicações de tratamento para gestantes, recém-nascidos, imunodeprimidos e casos de toxoplasmose ocular, já que, né, toxoplasmose ocular pode levar inclusive a cegueira. E casos assintomáticos e imunocompetentes geralmente não são tratados. Os princípios da terapia seria que a quimioterapia vai ser supressiva, agindo sobre os taxoítos, que é a fase proliferativa e a fase de multiplicação mais rápida, mas vai ser ineficaz contra os bradyzoítos justamente por causa dos cistos, porque os cistos, né, vão conferir certa resistência a essa forma do parasito. O esquema padrão seria a associação de sulfadiazina ou outras sulfonamidas e pirimetamina. E a gente também pode ter utilização de ácido folínico para reduzir os efeitos tóxicos da pirimetamina sobre a medula óssea. E tratamento específico, na toxoplasmose ocular, a gente teria uma combinação padrão, né, que seria a sulfadiazina mais pirimetamina mais ácido folínico, associado a corticosteroides, como por exemplo prednisona, para reduzir inflamação e necrose. Em gestantes, né, no primeiro trimestre, a espiromicina é usada para prevenir a transmissão placentária, pois esse medicamento ele não tem a capacidade de atravessar a barreira placentária, e pirimetamina vai ser contraindicada na gestação. Em imunodeprimidos, a gente vai ter um tratamento de indução com esquema padrão, seguido de tratamento supressivo permanente, né, que seria de manutenção. Bom, agora prevenção e controle. Está muito associada às medidas higiênicas alimentares. Então, primeiro seria não ingerir carne crua ou mal cozida, principalmente porco e carneiro, que são alguns dos representantes dos hospedeiros intermediários. E daí a cocção adequada de cerca de 65 graus Celsius por 4 a 5 minutos possui a capacidade de destruir os cistos, assim como o congelamento a cerca de menos 15 graus Celsius por mais de 3 dias. Aqui outra opção seria também manter boa higiene e lavar as mãos após manipular carne crua, solo ou ter contato com os gatos, porque a carne a gente está muito associada à presença dos cistos com bradyzoítos, mas o solo, né, o gato e até a água estaria relacionada à presença dos oocistos, que quando maduros tornam-se infectantes por causa dos esporozoítos. O controle de felinos também, então alimentar gatos domésticos com alimentos secos, enlatados ou fervidos, impedir que caçem roedores ou aves, justamente para a gente evitar que os gatos sejam contaminados pelos cistos, né? Tem a ingestão desses cistos com bradyzoítos, então evitar a contaminação do gato, já que é nele que ocorre a reprodução sexuada, né? Que daí vai dar origem aos oocistos, por exemplo, que também são formas contaminantes. Eliminar as fezes dos gatos diariamente, antes que os cistos tenham tempo de amadurecer, que demora cerca de 2 a 5 dias no ambiente, né?
E essa maturação ocorre no ambiente justamente por causa da necessidade de oxigênio para que ocorra essa maturação e se tornarem infectantes. Então, assim, esses oocysts se tornam infectantes, como eu já falei, após a maturação, porque daí é aqui que a gente vai ter, né, a produção dos esporozoítos. E gestantes não devem realizar, né, essa tarefa de manejar, de mexer, né, manusear as fezes dos gatos, justamente porque uma das formas mais graves da toxoplasmose é a congênita. E vigilância em vez de gestantes, então realizar um acompanhamento sorológico no pré-natal para identificar mulheres suscetíveis e as com infecção aguda. E vacinas. Até o presente a gente não tem vacina para prevenir a infecção em humanos, mas já há uma vacina disponível para gatos. Agora um resuminho, né, das principais características da toxoplasmose. Então, o agente etiológico é o Toxoplasma gondii, que é um protozoário intracelular obrigatório. As formas evolutivas chaves seriam a taxoíta associada à infecção aguda, brazoíta infecção crônica e os cistos no ambiente. E tratamento padrão seria a combinação de sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, né, para as fases ativas. O hospedeiro definitivo seriam os gatos e outros felídeos, o local em que ocorre o ciclo sexuado, e a principal forma evolutiva associada seriam os ossistas eliminados nas fezes. Hospedeiros intermediários seriam mamíferos e aves, incluindo o homem, que é o local em que ocorre o ciclo assexuado. Principal forma evolutiva associada seriam os cistos teciduais contendo brazoítos. Daí transmissão, né? As principais formas de transmissão, né, para o ser humano seriam ingestão de carne mal cozida, porque essas carnes podem conter os cistos brazoítos, ou alimentos água contaminados com os cistos. A gente tem, né, também a forma de transmissão congênita e a gente pode ter outras formas mais raras de transmissão, como por exemplo por meio de transfusão sanguínea e transplante de órgãos, mas essas são formas realmente mais raras, então a gente costuma dar maior ênfase às três primeiras formas que eu citei. E as principais formas evolutivas associadas seriam os brazoítos, né, na carne ou os parazoítos nos oocistos. Sintoma comum e imunocompetente seria a linfadenopatia, que seria relacionado principalmente aos glândulos cervicais, febre, mas costuma ser frequentemente assintomática. A toxoplasmose geralmente é assintomática em imunocompetentes. A principal forma evolutiva na fase adulta seria os taxoítos, e geralmente ela não é tratada a não ser que haja algum comprometimento visceral. Daí, sintoma grave vai estar associado principalmente a imunodeficientes, que vai ser por meio da encefalite toxoplasmática aguda, que como eu falei, né, o Toxoplasma gondii ele possui certa afinidade pelo sistema nervoso central. E daí aqui a gente vai ter, né, a forma evolutiva associada vai ser a interconversão brazoíto-taxoíto, então vai ser a reativação, né, a reincidência da doença, que eu expliquei anteriormente, que às vezes a gente pode contrair a doença, a gente, no momento que a gente estava, né, considerado imunocompetente, então daí a gente vai promover o encistamento, né, desse parasita, então vai ter conversão com a forma de brazoíto, mas em algum momento em que, por algum motivo, tem alguma supressão do meu sistema imune, a gente pode sim favorecer que tenha a interconversão da forma brazoíto para taxoíto, tendo assim a reativação da doença. E aqui o tratamento padrão seria a indução, mais terapia supressiva contínua, e o sintoma congênito clássico, que é a tetra de Sabin, relacionado principalmente a infecções adquiridas durante o segundo trimestre de gestação. E essa tetra de Sabin é composta pela corioretinite, calcificações cerebrais, retardo mental e macro ou microcefalia. A principal forma evolutiva seria os brazoístos, por meio dos cistos no sistema nervoso central e retina. E o tratamento aqui vai ser mantido por cerca de 1 ano. O vídeo de hoje foi isso, gente. Agradeço imensamente a atenção de vocês. O livro utilizado como referência foi o Parasitologia, Fundamentos e Prática Clínica do Siqueira. Enfim, muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau e até a próxima.